E aí, galera? Aqui é o Thiago Rodrigues novamente. Esse é mais um episódio da nossa Patusca Nerd, onde nós vamos falar sobre um dos fenômenos mais esquisitos, digamos, do cinema. E para isso eu tenho aqui meus companheiros de mesa. Do meu lado está o grande Diego Carvalho, papai da galera. Como você tá, Diegão? Eu já vou pedir desculpa, porque eu tô bem ferrado. Essa semana foi bem complicada, consegui travar a coluna, peguei resfriado, então tô com a voz meio prejudicada, mas empolgado pro papo hoje, porque convidado alto nível, acho que todo mundo aí já vê pelo título quem é, então o papo vai render bem. Boa. E o Ainda chega pra tudo, colírio. né, Diegão? E o colírio da Capricho, Bruno Hall. Hoje Fala, com galera, boa noite. concorrência. Não, aí eu perco fácil, né? Aí eu perco fácil. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Bom, eu estou muito empolgado, né, para o bate-papo de hoje, porque eu particularmente sou um grande fã desse convidado. Vou falar mais na frente, mas assim, porque, inclusive eu estou em viagem ainda, né? Ainda estou em viagem. E eu nem iria conseguir participar, né? Mas aí fiz todo mudei toda a minha agenda aqui, meu cronograma aqui para conseguir participar, para falar com o nosso convidado. Espero que vocês gostem do bate-papo, vai ser bem, bem legal. E assim, é um professor, né? É um professor, não tem nem o que falar. E a gente vai aprender muito aqui, iremos aprender muito com esse bate-papo de hoje. É isso aí. E o maior flamenguista, o homem mais feliz da face da terra, grande Pablo Felicíssimo. Felicidade para todo mundo aí, né, família? Estamos muito felizes, né? O nosso convidado hoje é uma das referências de quando eu vou querer saber se um filme é legal ou não. E, na verdade, o que eu vou fazer hoje é tirar print desse chat aqui e mandar para minha mãe. É só isso que eu vou fazer. Sua mãe já vai fazer um quadro já, Thiago Romariz, Exatamente. da Lenogari. É isso aí. E o nosso querido editor diretamente de Portugal, mais precisamente Algarve, Renan Rotti. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí mais uma vez para um bate-papo aí emocionante, hoje com um convidado mais que especial aí, que, como disse o Pablo, é a nossa referência aí para quando a gente tem uma dúvida ou quer saber se o filme é bom, a gente sempre consulta lá nosso amigo. É isso aí, pessoal. E claro, tenho a honra de anunciar o nosso querido convidado que aceitou participar da nossa mesa, desse grande bate-papo, o grande Dalenogari, o maior gremista do Rio Grande do Sul. Verdade, obrigado aí, pessoal. Bom, obrigado pelo convite, as palavras de carinho aí de vocês também deixa contente pra caramba e acho que vai ser um papo bacana, a temática base aí que a gente vai discutir, ela chama atenção também, então tô bem contente e só agradecer mais uma vez o carinho que é super especial. Boa. E assim, o tema que a gente vai falar é um tema bem especial e específico, mas que gera uma grande discussão. Por que tem diretores que oscilam entre filmes muito bons, de bons para excelentes, mas que ao mesmo tempo também tem filmes péssimos, muito ruins? E o Bruno vai trazer o primeiro diretor dessa lista aí, que eu acho que é um dos mais emblemáticos. E o Dalenogari tá aqui para nos ajudar a decifrar esse fenômeno. Boa. Bom, Dale, mais uma vez, obrigado, tá, por ter aceitado o convite. Sou um grande fã, de verdade mesmo. Cara, te acompanho há muitos anos, sempre tô lá no seu canal, vendo seus vídeos. É o que o Pablo falou, né? Realmente é uma referência para nós. Então, poxa, deixa eu ver se esse filme é bom, se o filme não é bom. E você, assim, o que eu gosto do seu canal, assim, do seu jeito de falar, é que você, lógico, né, é muito técnico, né? Então, assim, quem não é do meio ali acaba às vezes até se perdendo, né? Às vezes vou até pesquisar, falo, o que ele quis dizer,
mas ele te prende muito, né? E você é muito sincero, né? Muito sincero, muito transparente, né? Então eu acho isso bem bacana. E tem um diretor aqui que eu acho que vai, né, explodir aí a mente da galera, que é o M. Night Shyamalan, né? Um grande diretor indiano. Sou muito fã dele. Cara, Sexto Sentido, Corpo Fechado, entre outros, né? E aí, o que eu queria trazer para você, Odália, até para você explicar para nós qual que é a sua visão, seu ponto de vista, né? Um grande diretor desse, né? Que a gente sabe que uma das referências, assim, na verdade, marca registrada dele, né? Seria a palavra. Seria, assim, aqueles finais emblemáticos, aquele plot twist absurdo, né? Então, tivemos aí Sexto Sentido, Corpo Fechado, né? O Fragmentado também, que é um filme excelente. Mas eu tenho 2 filmes aqui que eu quero saber a sua opinião, tá? O primeiro filme é o Old, né? Tempo, de 2021. E o outro filme é o Batem à Porta, de 2023, né? Assim, cara, eu me decepcionei muito, tá, Odália? Eu me decepcionei muito porque cara, assim, realmente teve ali um final bem ruim, na minha opinião. Entendi o que aconteceu, mas, assim, nem parecia o M. Night Shyamalan. Eu achei um filme muito acelerado, né? Muito acelerado. Então, você não consegue criar empatia pelos personagens, o próprio desenvolvimento deles mesmo, sabe? Achei muito rápido. E, cara, aquele final ali que de verdade não me agradou nem um pouco. E o Batem à Porta, né? Que, assim, sendo bem sincero, né? Até fazendo aqui um grande spoiler, né? Cara, no final, todo mundo morre, né? Todo mundo se mata, todo mundo se sacrifica, e aí só no final lá, um dos protagonistas ali se resolve, ele vê todo aquele apocalipse acontecendo e fala, não, realmente, o bicho tá pegando, deixa eu me sacrificar. E aí no final, o marido dele pega a filha ali e vai embora. Cara, assim, de verdade, achei bizarro, achei até pior que Old. E aí eu queria saber a sua opinião, porque um grande diretor desse, né, que fez todos esses filmes incríveis, inclusive várias indicações, já ganhou Oscar. O que acontece, Dali, que eles fazem esses filmes assim que deixa muito a desejar? Qual que é a sua opinião, por favor? Tem um pouco, para complementar a pergunta, tem um pouco de egocentrismo aí? É uma excelente questão, porque se você pega hoje na indústria de cinema, especialmente trabalhando para o terror, o que é cada vez mais comum é que você vai ter diretores, que esses diretores eles acabam se fechando num método de trabalho que às vezes é totalmente supervisionado pelo estúdio. Ou seja, aquele diretor que ele está construindo uma obra em que o final ele está todo pré-alinhado e vai ser o que o estúdio acha que é bom. Então, para o terror, até recentemente eu estava falando num vídeo, se você começar a pegar essas produções da Sony, Blumhouse, vai notar que a equipe, ela tá rodando, roteiristas, equipe técnica, ela fica rodando para sempre os mesmos projetos, porque tem um modelo consolidado hoje do terror em que o estúdio se sente muito seguro, de tipo, vou tentar, se for para fazer jumpscare, entregar o jumpscare que o público quer assistir. Se for para tentar surpreender no final... Agora, são poucos diretores, especialmente para terror, suspense, que eu acho que eles conseguem ter hoje na indústria um controle criativo total do projeto. E o que é o controle criativo total? O final, as pessoas acharam ruim, não tem problema. Isso é o que eu, como diretor, eu quero que seja um final. Eu quero bancar essa ideia, eu quero comprar essa ideia e eu não quero interferência alguma do estúdio. No caso do Shyamalan, ele teve uma carreira de extremo sucesso no começo, onde todo aquele que você falou é perfeito. O plot twist, a surpresa, a revelação, elas acabaram tendo um alcance extraordinário. Esses filmes, eles surpreendiam e eu vou falar assim que esse alcance era um consenso de que, opa, M. Night Shyamalan está fazendo um filme, vamos prestar atenção porque ele já tem um estilo definido que você sabe que vai encontrar alguma coisa no desenrolar. O que eu acho que acontece é isso. Ele se fecha muito numa visão dele de não interferência, isso eu respeito, só que aí da mesma forma ele parece que ele começa a criar brigas lógicas do tipo, eu tenho que surpreender a todo custo. E eu, ao precisar surpreender a todo custo, às vezes eu vou tomar uma opção que é o que o público não imagina e que a aplicação disso vai gerar um baita problema. Então você trouxe 2 filmes que eu vejo assim que
que vocês devem saber que o M. Night Shyamalan tem, apesar de sofrer muitas críticas, tem uma base de fãs. Eu conheço alguns fãs mesmo que defendem até a morte o M. Night Shyamalan, e aí eu estava discutindo esses dias até com um deles sobre Batem a Porta, e eu concordo com o Bruno, assim, que eu não sou um grande fã desses dois filmes, ou do Batem a Porta, ou eu acho que o final ele é muito mal estruturado mesmo, e Batem a Porta eu já acho um pouco melhor, talvez pela base que ele está escolhendo. E aí o que me faz pensar numa outra coisa, se você pega um material que o M. Night Shyamalan está fazendo, tá? E que ele está propondo para debate, para discussão, que é adaptado de alguma outra coisa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mudar todo o final, porque ele quer que a experiência dele seja autoral, para ninguém ficar usando como parâmetro de comparação um livro, um quadrinho. Não, ele quer que a experiência M. Night Shyamalan no cinema seja uma e aquela experiência do material base prévio seja outra completamente diferente. Ele não vê como um complemento, ele vê como uma ponte de diferenças. E aí que você começa a notar que eu acredito que se você for definir, tá, um período de tempo mais recente para o que ele vem fazendo, especialmente trabalhos dele com adaptação, elas deixam a desejar em vários sentidos. Deixam a desejar quanto à questão do desenvolvimento, da própria identidade dele. Você pergunta, M. Night Shyamalan, surpresa, a reviravolta, uma narrativa envolvente, e eu acho que nem isso ele está conseguindo sustentar mais, na minha opinião. Pode ser a pressão, e eu imagino, aqui fica a pergunta para todo mundo, a pressão que você deve ter de ter uma carreira prévia e uma identidade estabelecida, e essa identidade estabelecida é de sempre tentar surpreender o público, estar um passo à frente do público para a revelação. É complicado. Então, você fala também do egocentrismo, que pode ser uma explicação. Aí bate naquela questão que eu disse, né, do controle criativo. Ele tem esse controle criativo. Se você perguntar em Hollywood, todo mundo quer ter, poucos conseguem. E o que ele consegue ainda, o que é surpreendente para mim, tá? Ele consegue fechar contrato com grandes produtoras, as grandes produtoras se interessam pelo conteúdo dele, independentemente de aprovação ou não do público. Ele tem um método bem específico para a sessão de teste, do que ele vai levar em conta, do que ele não vai levar em conta, mas é um filme M. Night Shyamalan mesmo, não é um filme M. Night Shyamalan recortado, montado pelo estúdio. Então, eu acho que tem um ponto autoral nisso tudo, que é legal, repito, raríssimo hoje em dia. No terror, especialmente, não tem diretor com controle criativo no terror. E, por outro lado, para análise fílmica de desenvolvimento, e até mesmo comparando a outros longas, existe, eu acho, não existe o mesmo poder de antigamente, até de convencimento, sabe? Então, eu penso que é esse cenário da mão dupla, do que você já fez, das pessoas que conhecem esse trabalho e que querem um novo hit, querem um novo filmaço, e que podem ficar mais decepcionadas ainda, porque pensam assim, tá, mas esse é o diretor que já fez tantos outros sucessos, e é esse o filme? É isso? Até no dia do lançamento de Batem a Porta, a minha prima estava comentando comigo que ela era uma grande fã dele, e que aí foi dar uma chance para esse filme só por causa do nome dele, né? Só porque era aquele diretor que todo mundo falava. E ele ficou super decepcionado também, tipo, o que houve com ele, sabe? Perguntando o que houve, mas por que ele tá fazendo tanta coisa que não tem mais aquele mesmo impacto? O peso do passado. E essa comparação que é super problemática, né? Tem um termo, até só para fechar rapidinho, tem só um termo que é usado, às vezes, para diretor, que é o do diretor, que não é bem o caso do Shyamalan, mas que eu acho que tem uma aplicação dependendo do alcance dos seus filmes, que é One Hit Wonder, ou seja, aquele diretor que tem um filmaço, que estabelece uma identidade, e aí depois o público tenta usar essa identidade prévia para comparar qualquer projeto. Eu acho que isso é algo que, para ele, pesa bastante pro lado negativo. Mas você acredita, eu tenho uma... toda vez quando eu vejo algum filme sendo anunciado dele, ainda sinto aquela ponta de esperança. Talvez seja por isso que essas grandes produtoras aceitam os projetos dele, porque a gente ainda sente aquela pontinha de esperança de que o filme realmente vai ser bom. Foi assim que foi com essa esperança que eu fui assistir Glass, por exemplo. Entendeu? Que eu assisti Glass. Eu falei assim, pô, aqui é o ponto de fechada, aqui é o ponto de fechada de uma trilogia de 2 ótimos filmes, sendo fragmentado, que eu achei melhor que o Corpo Fechado, mas
ali é o fechamento. Porra, você vai ter Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy ali no mesmo elenco, e os três meio que se enfrentando. Porra, como é que vai ser isso aqui? Entendeu? E no final acaba sendo decepcionante aquele plot twist de que tudo foi basicamente armado, tem lá uma empresa conspiracional. Porra, tipo, quebra aquela sua expectativa de forma negativa. Entendeu? Então, eu tenho uma tudo que você falou. Eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser a pergunta de várias outras pessoas e que eu já vi alguns amigos defenderem diretores ruins usando esse argumento, que é até onde o problema desses tipos de filme. No Shyamalan não, porque ele normalmente é também um roteirista, mas até onde é roteiro e até onde é direção. Quando é que a gente vai dizer assim, poxa, esse filme ele é ruim por causa do roteiro, ou esse filme é ruim por causa da direção? Tem algum momento que seja fácil de identificar? E inclui também o estúdio. Você tem essas três pontas aí que interferem diretamente numa produção, né? Eu acredito que assim é uma ótima questão porque faz refletir sobre o processo de produção de cinema também. E quando você está investindo milhões de dólares, tem alguém na outra ponta que quer recuperar essa grana, que ela não quer perder essa grana. Então, às vezes, o que acontece assim é a sessão de teste, tá? A sessão de teste a gente ouve falar, repercussão e tal. Os estúdios investem muito dinheiro em sessão de teste. Por quê? Porque eles querem ter a certeza de que o filme que vai chegar no cinema é assistível de modo que vai gerar algum tipo de engajamento, interesse, vai render bilheteria. Então, acho que a maior questão nesse caso assim é do sempre, e isso é histórico no cinema, não é recente, já vem de muitas e muitas décadas, do executivo engravatado querer pensar o que o público vai gostar de assistir. Então isso pode ter uma interferência na montagem do filme, isso pode ter uma interferência, às vezes no roteiro foi gravado várias coisas, não, mas esse bloco aqui, essa personagem, essa narrativa secundária tem que cair fora, ou tem que diminuir, porque talvez o público na sessão de teste não gostou tanto assim. Então o que eu acho que ocorre bastante, quando a gente vai procurar por histórias de bastidores, é de ter uma interferência grande do estúdio, só que é difícil você ver quando o estúdio tem interferência, porque ele não anuncia que faz a interferência. Então fica muito nas costas do diretor, o diretor que é ruim, que não soube lidar bem, e às vezes a aplicação para o roteiro. A aplicação para o roteiro, se a história não é boa, se você não gostou da história, vai culpar o roteiro. Às vezes você consegue uma história nem tão interessante assim, conseguir, né, destaque por uma grande atuação, por uma grande... pelo envolvimento da trilha sonora. Então tem métodos que o diretor ele acaba se cercando para trazer como diferenciais de uma boa experiência, ainda que a história não seja o maior destaque. Agora, uma chave é a interferência do estúdio, ela não é anunciada. Por exemplo, teve o caso de O Homem do Norte, recentemente, em que o diretor fala, olha, teve uma pressão do estúdio. E teve, eu não esperava, eu pensei que o estúdio ia comprar a minha ideia do começo ao fim e não comprou do começo ao fim. Fizeram sugestões de como deveria ser um filme de um investimento acima de 70 milhões de dólares, o que é uma grana considerável, sabe? Então, o problema é que a interferência do estúdio, ela nunca é anunciada. E isso muda bastante. Eu lembrei, você falando isso, da cena, quase a última cena de Barbie, que ela com a que trabalhava lá na Mattel, a menina, a mãe, que ela diz como ela queria que fosse a nova boneca da Barbie, uma Barbie normal, que tivesse problemas com todo mundo. Aí o executivo principal falou, não, isso não vende. Aí o rapaz que trabalha com os dados falou, não, isso aqui venderia pra caramba. Ah, não, então boa ideia, excelente ideia. É interferência, porque números também, dependendo da sua ótica e como você quer ver um número, ele vai pesar para um lado ou para o outro. E número você pode, de alguma forma, modificar. Você pode fazer ele ser uma verdade que não é a verdade absoluta. E muitos estúdios usam esses números, essas pesquisas, não só estúdios, né? Na nossa vida, como geral, pesquisas, números, para defender uma determinada ideia. Se você pesquisar com um determinado nicho, você vai ter o resultado que você quer. Se você for para outro nicho, é o resultado que você não quer. Então, essa manipulação prejudica muito, né? Pode acontecer sempre de você pegar, por exemplo, teve toda essa polêmica com o Rotten Tomatoes recentemente e tal, que é um medidor que as pessoas acabam usando, e as pessoas, o que eu vejo que eu acho engraçado é que elas criticam o Rotten, mas aí
tem a repercussão do filme do diretor X, vou lá ver no Rotten o número para postar nas minhas redes e tal. É a seletividade, né? E isso acontece bastante, realmente. É a influência do boca a boca que muitas vezes, às vezes chega a ser negativa, né? Porque você pode ter uma experiência diferente. Cada um tem uma experiência diferente em todos os filmes que for, né? Independente de qual seja. Acho que só Dragon Ball Evolution que uniu todo mundo pro ódio. Mas, mas se você pegar... Mas se você pegar outros filmes e até séries, por exemplo, Grey's Anatomy, eu acho Grey's Anatomy péssimo, mas muita gente ama e é viciada, né, em Grey's Anatomy. Mas assim, são experiências diferentes e a pessoa põe lá e as pessoas são influenciadas por aqueles números, né? Então... E tem um outro problema também, né, o Thiagão? Tem um outro problema que, assim, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você está acostumado com o bom, você não quer voltar para o ruim. Então, por exemplo, você pega o M. Night Shyamalan, que é um grande diretor, quando vai lançar um filme dele ou uma série, cara, você cria já um hype automático. Seja qualquer diretor, pode pegar um Nolan, enfim, um diretor muito importante. Por exemplo, eu assisti, tem uma série da Apple chamada Servant, acho que o da Leno conhece, ou deve ter assistido. Se não assistiu, eu super indico, é muito boa. É do Shyamalan. E é uma série, assim, que você vê que ele usa muita técnica de filmagem, né? Então ele foca muito no rosto, então ele usa aquelas paletas de cores. Então, assim, ele torna a experiência do telespectador, ele faz uma imersão, na verdade, né? Então ele cria todo aquele suspense que se passa dentro de um apartamento e parece que você está vivendo lá dentro. Só que é uma série de 4 temporadas, tá? Onde a primeira e a segunda incrível. Tá cortando um pouquinho, Bruno. Mistério, mas uma série ou filme não se sustenta. Bruno, Acho que cortou agora. tá cortando um Perdemos pouquinho. nosso guerreiro. Não, Perdemos o guerreiro. Voltou? Colírio Volta tá pra aí. luz. Colírio tá Volta aí. pra luz. Voltei. Estão me ouvindo, né? Tranquilo, sim, pode ir. Boa, deu uma oscilada aqui. Então, assim, é uma série que tem 4 temporadas. As 2 primeiras excelentes, porque te dá vários mistérios. E aí uma série ou filme não se sustenta só nisso, só de mistério, tem que te dar respostas também. Só que na terceira já começa a cair a qualidade. E na última temporada, o final, né? Vamos falar do final, não vou fazer spoiler aqui, mas o final, que geralmente é aquela marca registrada do Shyamalan de plot twist, não existe. É um final, na minha opinião, pobre. E já tinha sido anunciado que ia ser a última temporada. Aí o que ele faz no final? Ele te deixa alguns ganchos como se tivesse uma outra temporada, e não vai ter. Então, assim, eu vejo que é um problema muito grande isso também, né? Quando existe um grande diretor envolvido, e você já cria aquele hype, e assim, é difícil para você conseguir manter, né, Dali? Você tem que manter e a régua vai subindo, né? Porque o telespectador, você ainda mais que trabalha com isso, você sabe, nossa, o telespectador está cada vez mais exigente, né? E ainda mais se é fã, né, de diretor, enfim, de quem seja. E é moda, né, a galera odiar hoje, né? Então tem um probleminha ali e o pessoal começa só a realmente, seja Twitter, seja qualquer rede social, o pessoal começa a mandar ali mensagens de ódio, né? Então eu vejo como um problema muito grande, né? Não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Eu acredito que assim, que qualquer diretor que conseguir fazer e produzir conteúdo, seja para transição para a TV mesmo, não vai ter só essa base prévia que eu tinha mencionado anteriormente, que é importante, mas sempre vai ter aquela carta que você falou e que eu concordo, assim, ia complementar até na outra resposta, que é a da expectativa e a da esperança do tipo, fez várias coisas não tão boas, mas o próximo vai ser bom. E eu vejo muito essa anotação, seja especialmente quando o diretor ele vai fazer a transição para a TV, não estava dando certo no cinema, para a TV vai dar certo, e às vezes com uma temporada muito boa, e depois se perde no próprio conceito, porque não era para ter 3, 4 temporadas, então isso pode acontecer, mas o principal, nesse caso aqui para mim, é dessa questão, não vou chamar de fanbase, mas da confiança que as pessoas criaram já num passado, de ter gostado muito de um filme, quem sabe, de um programa, e pensar assim, olha, é a mesma pessoa, é uma questão de tempo, ele vai fazer outra coisa tão boa quanto, às vezes ocorre que não, né, mas essa esperança que eu falei da história da minha prima, por exemplo, foi assistir por causa dessa esperança, que vai que
seja um grande filme, eu quero ver na estreia por causa disso. Então é um argumento que eu acho que até pode ser recorrente, aquele da boa fé, né? De agora vai, e às Agora vezes fica vai. esperando e não vai. Agora vai. Pô, o Bruno falando me lembrou, sabe de quê? Lost. Lost vai bem até o último episódio. Aí acontece aquilo no último episódio e você fica... Sério? Pô, a gente criou tanta empatia pelos personagens, pela história, e no final você não dá uma resposta clara pra gente do que aconteceu? E o JJ ficou marcado com isso, né? Aí depois eu acho que ele fez um bom trabalho no Star Trek. Eu gosto dos 2 primeiros filmes, acho bem legais. E depois veio polêmica com Star Wars, né? Pera aí, vamos corrigir o nome de Star Wars. Vamos falar, isso eu acho que tem que ser registrado em todos os episódios, todos os lugares, de que o 9º filme de Star Wars se chama A Decepção Skywalker. Mas vamos ser sinceros, o primeiro não é tão ruim assim. Não Acho é. que o J.J. Abrams pode ser um camarada que a gente possa vir a discutir também. Porque é um camarada que quando a gente escuta o nome, a gente fala, putz, vamos ver o que tem para oferecer. Talvez agora surja uma coisa legal. E ele é um cara que me dá a impressão, de quem está de fora, de que é aquele que o estúdio contrata quando quer que faz do meu jeito, aí eu contrato ele, sabe? Ele me passa essa impressão. Por isso que eu percebo uma oscilação. Para mim fica muito claro a questão do último Star Wars é a referência clássica de intervenção de estúdio. Não gostaram do anterior, vamos mexer nessa parada aqui e não vamos contratar o Colin Trevorrow, porque ele queria ir por um caminho que não é o caminho que a gente acha que vai dar certo, porque é um caminho que se sustenta em cima do filme anterior, que teve uma recepção polêmica. Então vamos pegar esse cara aqui, que ele é o amigão da galera. Então eu acho o J.J. Abrams esse cara, entendeu? Ele tem trabalhos muito legais. Cara, existe uma série do J.J. Abrams, que eu já falei dela aqui, que é baseada no meu livro favorito, que é Novembro de 63, do Stephen King. Essa série é espetacular, beleza? É ele, o diretor ali, o cara que tá capitaneando, e a gente tem o... Como é que é o nome do cara que fazia no Homem-Aranha o Harry? Fugiu o nome agora. James Franco. James Franco. Muito obrigado. É uma série sensacional. Então ele é um cara também que... Ele não é o diretor que eu ia trazer aqui para conversar, mas ele é um cara que, se a gente for conversar, ele... Hoje vai ter um próximo filme do J.J. Abrams. Eu não sei se a gente vai ficar assim, putz, que legal. Sabe, acho que a gente vai ficar com receio, principalmente caso de Ascensão Skywalker. E lembrando que lembrando que ele ressurgiu Missão Impossível, né? Com Missão Impossível 3. Exatamente. Isso que eu ia falar. E também ele fez o Super 8. Por mais que Super 8 tenha ali a mão do Spielberg, mas ele é um filme do J.J. Abrams. É criação dele, tudo dele. Entendeu? Então ele com ficção científica, ele é muito bom. Exatamente. E do J.J. Abrams, o Dali, aí já é uma questão que eu vou colocar aqui também, referente a ele. Ele é podemos dizer que ele é um fantoche de estúdio? Eu acho que é uma boa definição, porque eu ia falar exatamente isso e eu ia trazer o exemplo de Missão Impossível 3. Eu acho que o estúdio, por incrível que pareça, ele quer um profissional como o J.J. Abrams para dirigir conteúdo, porque ele entra na produção e ele tem a perspectiva do que o produtor deseja e ele trabalha dentro dessa perspectiva. Então, se você vai ver para Missão Impossível 3, ele tem um papel super importante e tal, mas ele pega toda uma base do que tinha acontecido em Missão Impossível 2, da ideia do Tom Cruise, de olha, isso aqui a gente vai ter que expandir, a gente vai ter que trabalhar, e ele adota a visão dos produtores para fazer um filme. Então, é aquela coisa assim que eu acredito, né, você pergunta do fantoche, é uma possibilidade muito boa para começar a analisar, porque se você pegar as entrevistas dele mesmo, ele vai falar que ele tem essa preocupação da forma como é a estrutura, de respeito ao orçamento. Às vezes você pega um diretor que dentro de uma outra posição para ficção, por exemplo, recebe um orçamento X e ele vai estourar aquele orçamento. E o JJ, eu acho que ele está muito voltado sempre para ouvir o feedback não só de quem ele está comandando ali,
mas o feedback dos produtores. Então é aquela interferência que às vezes o produtor nem precisa interferir de fato, porque ele já sabe que ele vai contar com o apoio do diretor, e não vai ser difícil. Star Wars, eu acho que é um exemplo muito bom, renderia com certeza um episódio só sobre isso. Sim. Só sobre, com certeza. Sim, e a gente vai ter, né? E a gente vai ter também focado no Luke Skywalker, né? No Luke Skywalker, A gente como é tem que é, uma Pablo, o opinião nome? polêmica. O maior bananão da história de Star Wars. Não é a minha opinião, tá? Não é a minha opinião, mas Não, isso é um a gente fato. coloca na Não é questão discussão. de opinião, é um fato. A gente coloca na discussão, não tem problema. Mas o Dali falou um negócio legal aí do JJ, de ser um profissional, porque ele vende bem, cara, as ideias. As entrevistas dele são sempre boas, ele é um cara empolgado. Então muita gente vai no hype dos filmes por causa dessa empolgação. Exatamente. Ele é um cara que sabe usar o marketing da parada. E para esse mercado de entretenimento, marketing é tudo. Às vezes tem assim, ó, tem um ator que está estrelando num filme e ele gosta tanto da ideia que ele é produtor do filme também. Às vezes o diretor, ele também pode ser produtor de um filme. Agora, o JJ, ele é diretor, ele trabalha como produtor executivo, ele trabalha como produtor, então ele tem essa vivência de todo mundo que está no bastidor, sabe? E essa vivência eu acho que faz ele saber como tem que vender uma ideia, como se posicionar numa entrevista, de criar o hype, e às vezes você cria um hype grande e aí se decepciona, mas para você comprar o ingresso no cinema, vai ter que criar essa expectativa de algum modo. Eu acho que ele sabe fazer isso bem. Tá mudo, Pablo. Seu tá Pô, mudo. desculpa. A gente comentou que o J.J. Abrams resgatou Missão Impossível. E eu acho uma expressão interessante, porque o Missão Impossível 2 é um filme de um dos diretores que a gente também poderia estar discutindo aqui, que é o John Woo, né? Cara, eu fico com a dúvida se ele é um filme ruim, porque ele é um filme do John Woo. Então, quando eu contratei o John Woo para fazer um filme, eu não vou esperar um filme do J.J. Abrams, concorda? Eu vou esperar um filme do John Woo. E ele é um cara que, assim, cara, ele tem filmes de ação, assim, cara, O Alvo, A Outra Face, nossa, A Outra Face, pra mim, é um filmaço. Inclusive, tem muito dedo do diretor, porque você vê a atuação do Nicolas Cage, no início, é sensacional. E do John Travolta também, pra mim, é um excelente filme. O Alvo também é bem interessante, o conceito e tal. Fervura Máxima, ou seja, alguns filmes são bacanas. Aí, do nada, ele entra nesse conceito do Missão Impossível e é taxado como, pô, é ruim. Eu tenho minhas controvérsias. Eu sei que o público, de uma forma geral, achou ruim, mas eu acho difícil você esperar que o filme fosse diferente, que fosse igual ao primeiro, porque muitas das pessoas citaram isso, né? Existe uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo. É uma balada o segundo, o primeiro é um filme de espionagem clássico. Então, essa mudança, ela chamou a atenção, mas eu não sei se esperaria algo diferente do John Woo, né? Você acha que o John Woo pode ser um cara que a gente considere que faz ótimos filmes e do nada faz uns filmes meia boca? Eu acho que, colocando no contexto, assim, por exemplo, eu acho que o problema de Missão Impossível 2, sabe qual é? Que ele se chama Missão Impossível 2, porque você tá num pensamento de franquia. E aí pensa assim, tá, mas tem o primeiro filme e esse filme é totalmente diferente, é um método totalmente diferente do diretor que ele tá trazendo a identidade dele. O Tom Cruise falava que adorava os filmes, especialmente esses super populares que você citou, e que isso foi um fator determinante para contratar ele, né? Então eu acho que o problema de Missão Impossível 2, se ele tivesse qualquer outro título para ação, claro, redirecionando o personagem e tal, ele teria uma recepção melhor. Para Missão Impossível, eu acho que cria um problema, porque você começa a vincular com o que o Ethan estava fazendo e o que o Ethan faz, a forma, o desenvolvimento da ação, tem um estilo peculiar do John Woo, que eu acho que ele tentou ali nesse filme, meio que se vender, tipo uma experiência hollywoodiana de fato, e não, às vezes não fica tão apurado assim, sabe? Mas é uma boa questão. Eu acho que ele é um desses diretores que, dependendo, ele faz um baita acerto, ele consegue um amplo destaque e do nada vem com um filme, sabe, parece que para pagar as contas ali chamaram o John Woo, coloca o nome do John Woo e vende com mais um filme do John Woo. Fica nessa montanha russa de vez em quando, altos e baixos, sim, acredito nisso. E é muito doido, porque O Alvo, que é o filme lá do Jean-Claude, ele é um filme que classicamente você olha com um roteiro que é
Mas a direção e a estética do filme, ela consegue fazer com que você fique ali olhando. Ou seja, é puramente um trabalho do diretor, né, nesse momento. Aí é o dedo 100% do diretor. E sem contar que eu acho que o estilo do John Woo, aquele estilo daquelas câmeras lentas giratórias e tal, combina muito com o estilo de luta do Van Damme. Então isso foi um casamento assim muito forte. Então eu lembro que esse é um dos filmes muito assim, caraca, que filmaço. Eu lembro que eu fiquei com essa impressão. E é um exemplo onde você teve um baita diretor. Porque o roteiro né? As falas do Van Damme no filme são isso aí. O diretor torna a experiência melhor pela forma como ele acaba lidando com a ação, criando grandes momentos e explorando a figura. Uma baita parceria, é verdade. Exato. Eu posso falar o meu? Ué, pode continuar falando. Não era o John Woo. Mas não você só já pode, tá falando como já. deve, porra. Eu toquei alguns aqui que Você eu manda Tá aqui, ótimo, foram Mas ótimos mas- exemplos, porque lembrando que de John Woo também, assim, o meu preferido dele, vou colocar o John Woo, porque eu gosto muito da direção, eu gosto muito do estilo de direção do John Woo, é a Batalha dos Três Reinos. É um filme super longo, super parado, assim, pelo menos metade dele, mas acho que a estética combina tanto com o estilo de direção dele, que pra mim é o meu preferido dele. Eu acho muito legal ele pegar toda a ideia de Sun Tzu e colocar nesse filme. Eu achei muito maneiro isso. Eu achei muito legal. E o filme tem uma bom estética filme. linda. Eu acho a estética dele linda, linda. E assim, não deixa nada a desejar, por exemplo, a Zhang Yimou. Que Zhang Yimou que usa muito essa estética chinesa pré-história, de tempos anteriores, tempos antigos nos filmes dele, né? Ele tem essa estética. Né? E eu gosto muito. Eu Fala sou um aí, cara mais simples. Eu gosto do fervura máxima. Cara, sobe ao hospital, porradaria. Blá, 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 porradaria de tudo que é jeito, tiro rodando. Eu sou o cara mais simples. Mas, assim, se eu fosse trazer, assim, qual o preferido, que se passar agora eu paro e vou ver a outra face. Eu adoro esse filme. Adoro, assim. Além de ser um filme que me leva à minha infância, porque era um filme que eu via muito com meu pai, é um baita filme. É um baita filme. Cara, o diretor que eu vou trazer definitivamente é um diretor que é recente e que tem sido um pouco condenado pelo último trabalho, que realmente não foi um bom trabalho. Ele vinha com trabalhos bem interessantes, teve um auge, e aí, logo em seguida, após esse auge, ele trouxe uma obra que as pessoas agora comemoram que ele não vai dirigir outros filmes, que é o Taika Waititi. Tá? Para mim, um cara que é aqueles caras que são geniais. Então, genial é meio esquisito. Para mim, é o cara do perfil do gênio. Os filmes dele são muito bons, são muito interessantes. While You Do in the Shadows é um negócio assim que como é que o cara pensou nisso? Jojo Rabbit também, como é que o cara pensou nisso? Tanto que ele ganhou o Oscar por isso. Aí ele vem com esses filmes, entra na Marvel, faz o Thor Ragnarok, ele pavimenta aquilo que o Thor vai ser em Guerra Civil, ou em Guerra Infinita e em Ultimato. Ele cria aquele personagem, subverte um pouco. Acho que a Marvel estava perdidaça com o Thor. E aí ele cria um negócio bem interessante, muito mais interessante do que o filme anterior, e os filmes anteriores. E do nada ele traz aquele Thor, Amor e Trovão, que você olha e você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Como é que alguém aprovou esse filme? Né? Eu nem sei explicar o que aconteceu, porque assim, ele tem filmes de comédia, ele é um cara diferentão, pô, Jojo Rabbit é um filme bom, Boy é um filmaço, que é um outro filme que ele tem, os filmes anteriores dele tem uma pegada ali de um humor esquisito, mas que tem uma mensagem de amadurecimento muito interessante, e do nada ele lança. Aí, segura esse Thor, Amor e Trovão aí para vocês, e parece que você fica na dúvida de quem aprovou. O que você acha desse cara? Eu vou falar aí, já vou adiantar para vocês. Eu já assisti o novo dele, Next Go Wings. Espero que vocês adorem o filme, que seja um filmaço. Esse filme aqui, olha, eu tô para falar que eu achei pior que Thor. Eu achei pior que o último Thor. Infelizmente. É uma desorganização tão grande no que você espera de estilo, de comédia, de não saber utilizar o que você tá falando, que é um filme sobre futebol, tá? É um filme sobre futebol que eu espero que antes do lançamento oficial eles mudem, mas que tem uma cena de pênalti que o juiz está marcando escanteio, por exemplo.
vai cortar para o juiz e não tá fazendo sinal do pênalti, tá fazendo sinal do escanteio. Ou seja, é um filme que ele não valoriza o futebol. Eu não tô falando que eu esperava uma narrativa sobre futebol só, mas se você vai fazer uma sátira, pô, pelo menos é uma história real que ele conta em Next Go Wins. Então eu tava justamente com o Taika, esse pensamento que eu falei agora há pouco, do tipo, vai melhorar, sabe? Vai melhorar e aí você cria alguma coisa, porque ele já teve uma carreira muito boa anteriormente. Ele teve uma série de filmes que conseguiram repercussão, filmes pequenos que conseguiram chegar para o mercado do mundo todo, baita repercussão, e parece... Eu tenho uma interpretação, tá? Eu acho que ele ficou tão fechado nesse estilo, e não sei se essa genialidade que as pessoas tanto falavam depois de Jojo Rabbit subiu a cabeça. Nossa, que o Jojo Rabbit é o novo visionário do cinema. Eu começo a acreditar realmente que essa ideia que foi vendida na época de Jojo Rabbit, do Taika como um diretor visionário, ele pegou essa ideia de um modo tão grande que ele pensou que ele pode pegar qualquer personagem de qualquer filme e esse filme vai dar certo porque é um filme dele, sabe? É um filme do Taika e as pessoas vão se interessar pelo teor de humor e sátira. Então, as duas últimas experiências, espero, repito, que vocês todos gostem de Next Go Wins para discordar bastante, mas foram muito ruins, e Next Go Wins eu fiquei ainda com a pior ideia que eu acho que alguém pode ter de um diretor, que é daquele diretor que ele subestima a capacidade de compreensão do público, pensando assim, isso aqui eu acho que vai ser muito complexo para o público entender, então vou amenizar algumas coisinhas aqui para não ficar de difícil compreensão, e vai fazer humor disso ainda por cima, e pior, ele se coloca no filme, sabe, ele criam essa aura da participação dele como essa pessoa que tem que aparecer pela influência, pela magnitude do que representa. Então é esse caso, quando eu começo a pensar em diretores, né, que fizeram bons trabalhos e que estão em decadência, eu penso em dois nomes, eu penso no Taika e penso no Neil Blomkamp. Só que o Taika agora, com essa última experiência que eu tive dele agora, de Next Go Wins, puxa, foi horrível. Cara, eu acho que o Taika, assim, ele não só mostrou pra gente ao longo do tempo que ele era bom diretor, mas que ele também era bom roteirista, né? E sem contar que, vamos falar um negócio assim, um dos melhores episódios de The Mandalorian é dirigido pelo Taika Waititi. Então, quando ele fez esse episódio e deu toda aquela repercussão, que se eu não me engano é o último episódio da primeira temporada, episódio excelente, assim, na minha opinião. Logo em seguida, houve a notícia de que ele iria dirigir um filme de Star Wars, e você vê a galera empolvorosa. Nossa, um cara que entende. Aí veio Thor, Amor e Trovão, não sei porquê, mas vai que tem a ver. Logo em seguida, um pouco depois, veio a notícia de que ele não ia dirigir um filme de Star Wars, e muita gente comemorando, as pessoas que estavam felizes antes, agora comemorando, se bem que eu acho que fã de Star Wars é uma classificação diferente de ser humano, mas muita gente comemorando que ele não ia dirigir mais. E é um cara que, recentemente ganhou o Oscar, entendeu? É muito doido, né? É um negócio diferente, né? É como aquela Você pergunta... vê, por exemplo, É como Pode aquela falar, pergunta, pode falar. é como aquela pergunta que eu tinha feito até pro próprio Dali na live dele, né? Eu falei assim, será que o Taika Waititi, ele teve o auge dele em Jojo Rabbit? Será que aquele foi o auge dele? Tipo, fez sucesso, fez um filme marcante, é um filme com cenas marcantes, tipo, não tem como você não se emocionar, não tem como você não se arrepiar no Jojo vendo lá os pés da mãe dele enforcada, sabe? E logo em seguida ele comete Thor, Amor e Trovão, e agora esse Next Go Wins. Cara, assim, será que Jojo Rabbit realmente foi o auge dele? O Neil Blomkamp, que o Dali trouxe o nome do Neil Blomkamp, eu tenho a sensação de que o Blomkamp ele vai ser um eterno experimento. Eu tenho essa sensação de que ele é o diretor de um eterno experimento ali que o Peter Jackson colocou no mercado. Né? Emulando o próprio estilo do Peter Jackson, colocando ali umas características próprias, mas sempre sendo experimento, porque ele experimentou, tem uma série de ficção dele na Netflix, que ele basicamente, o nome da série é Experimentação, alguma coisa assim. Depois ele trouxe aquele horrível Chap, que tem a mesma estética do Elysium, entendeu? Tipo, parece uma eterna experimentação. Eu não vejo ele nem como um excelente diretor. Pra mim, nunca vi tipo, filmes excelentes dele. Só Distrito 9. De resto, é uma queda livre.
É o que eu ia falar. É Distrito 9, e aí depois é a promessa que vai ser um grande diretor que teve essa base maravilhosa e fica na promessa eterna, né? E fica no experimento, como você disse. Agora, o que ele se voltou agora? Para o básico do básico com o Gran Turismo, em que você não tem o diretor como destaque pelo seu método, mas pela popularidade do game, pelo que ele pode trazer quanto a impacto, mais uma adaptação de game super popular que é Gran Turismo. Né? Então, eu acho que até para Gran Turismo foi ele meio que tentando se reencontrar na vida. Eu enquadro dessa maneira. Tipo, olha, eu estava fazendo tanta coisa que não estava dando certo. Ele teve um terror. Deixa eu ver se como é que é o nome daquele terror de faz uns 2 anos atrás? Demonic. Eu acho que é na mente do demônio. Puxa vida, aquele ali eu coloquei na lista de piores do ano. Foi algo inacreditável, assim. E eu me lembro que eu dei chance pro filme na época da pandemia, assim, que estava recebendo muita coisa, tipo... online, tudo online, fechado, e eu falei, pô, novo do Neil Blomkamp, vou assistir, porque vamos ver aqui o Neil e tal, já fez outros filmes, sempre naquele pensamento que eu tô falando de você pegar o passado para comparar, sabe, de você pegar o diretor que já fez isso e, caramba, decepção total, né, e só para fechar do Taika, dessa questão da comemoração, que eu vi muito disso também, que não vai dar certo, eu realmente não sei se eu acho que ele é o diretor que qualquer filme que ele vai entrar agora, ele vai ficar fechado para essa visão de que ele vai fazer a sátira perfeita, ele vai fazer a comédia perfeita e ele vai conseguir lidar com todo esse terror. Quando tinha sido anunciado previamente ele em Star Wars, eu confesso que eu achei estranho, porque eu acho que ele tem um método de trabalho que poderia render uma sátira bacana, e aí você pensa, né, Jojo Rabbit, olha a temática sensível que é Jojo Rabbit, que você está falando que ele consegue construir. Então, não é um diretor que não tem talento, que não consegue escrever, sabe? Não, eu acho que se eu tivesse que interpretar, até pelo circuito de entrevistas que ele fez em Thor, que foi um circuito desastroso, ele falou muita bobagem naquele circuito, do último agora, eu acho que ele pegou essa ideia de que as pessoas tanto falavam que ele é o novo visionário do cinema, que ele abraçou e considerou uma verdade absoluta e aceita tudo que ele for fazer a partir de agora. É isso. Ô, Dali, né? Eu tenho uma pergunta de leigo, tá? De leigo, e talvez assim até para os ouvintes seja uma pergunta interessante. Temos o diretor, né? Então ele está lá fazendo direção, enfim, todo o papel dele. Mas ele não tem algum assistente, enfim, alguém ali que vai falar, olha, não sei não, hein? Acho que por esse caminho aqui não é o caminho certo, eu acho que isso aqui não vai ficar legal. É ele que bate o martelo final, ele não tem alguém, porque não é possível. Porque, por exemplo, o Jojo Rabbit realmente é um excelente filme. Depois, ali em 2021, ele fez o Free Guy. O Free Guy é um filme que eu fui assistir despretensiosamente. Falei, cara, eu não vou esperar nada desse filme, mesmo porque eu não gosto do Ryan Reynolds, então pra mim piorou. Mas, cara, eu gostei do filme, né? E aí depois ele veio com Amor e Trovão, que eu falei, cara, não perdeu totalmente a mão, enfim, destruiu um puta vilão interessante. Mas, voltando à pergunta, não tem ninguém ali para de fato assessorar e falar, olha, não tá legal, vamos mudar, o que você acha? Ou realmente o diretor, ele tá lá no pedestal, que ele fala, não, eu decido e acabou? Depende muito acho que da abordagem do profissional para saber ter em conta o feedback. Então, tem diferentes experiências. Num trabalho de equipe, de fato, em que não existe estrelismo, qual é o ideal? O que vai acontecer? Você tem a aplicação de uma ideia e alguém te dá o feedback, olha, eu acho que não vai ficar legal isso, eu acho que isso aqui a gente vai ter que mudar. Esse é o trabalho que seria o trabalho ideal, de você ter colaboradores que são colaboradores que vão te ajudar. Agora, tem uma outra visão da própria equipe comprar essa ideia e de considerar o diretor a autoridade máxima a ponto de não questionar, porque é um diretor que ele sempre vai fazer a coisa certa. Então, tem momentos que até você pode questionar, e eu me lembro muito da história que eu achei muito engraçada, do filme da Madonna, que seria produzido pela Madonna, que teria todo o envolvimento da Madonna. Quem é que dentro desse set vai falar uma coisa errada para a Madonna, que a Madonna não pode fazer algo no filme dela? Quem é que vai ser a voz, tipo, falar assim, olha, será que essa é a melhor decisão mesmo? Não vai ter ninguém, especialmente quando eu acho que tem estrelas e nomes que estão se consolidando, deve existir aquela coisa assim, olha, ele sabe o que ele está fazendo porque já tem experiência, então é melhor não entrar. Mas o cenário que seria ideal, e que eu acho que acontece, você vê as pessoas falando de filmes menores, eu estava vendo uma entrevista dos diretores agora de Fale Comigo, eles falando assim que eles não tinham experiência, então era tudo uma novidade, e que eles começaram a ver com a equipe, com outros profissionais que já tinham trabalhado em filmes,
e eles foram ajudando, foram colaborando, questão da iluminação. Então é um aprendizado que deveria ser coletivo, que às vezes se fecha só para uma figura, e quando se fecha para uma figura, aí sai aquele filme que às vezes você se questiona, como é que deixaram passar essa cena, como é que deixaram fazer isso, e aí vem, tá, os produtores interferiram? Não, então é porque o diretor, ele acreditava nessa ideia que seria uma boa ideia mesmo. Tá mudo. Foi mal, isso é uma coisa que eu penso muito. Não tem ninguém para chegar pro Zack Snyder e falar, amigão, para, brother, para. Tipo, não tem ninguém para falar pro Michael Bay, ei, não explode mais nada não, amigo, tá bom. Não tem. Que bom saber que Por tem, que, Zé? mas ele Por que colocar o Zack deveria Splinter? ter uma voz distante. Por que colocar o Zack Splinter aqui? Ah, mas a Netflix deu pra ele um baita de uma grana pra fazer aquele Rebel Moon. Mas, então, por que, cara? Porque o Zack Snyder, porque ele é um diretor visionário. Ele é. Vai ter. Mano, certeza que vai ter uma personagem chamada Marta naquele filme. Certeza. Eu quero muito que tenha uma personagem chamada Marta naquele filme. Eu espero. Me fala aí. Eu Me fala aí o espero filme que isso. você falou assim, nossa, Zack Snyder tirou uma onda absurda agora. Fala aí. Inclusive, Marta é o nome da cara? mãe da protagonista. E do vilão. Fala aí pra mim, Tiagão. E do No vilão. momento que você falou assim, nossa, Zack Snyder tirou onda agora, hein? Agora ele foi um diretor diferente. Fala pra mim, qual foi o filme? 300. Quanto tempo tem 300 já, velho? Mas é um Entendeu? baita É de isso um que eu tô filme. falando. Mas é um filme bom, é uma boa adaptação. É uma boa adaptação. Mas, cara, é um camarada que também a gente pode dizer, esse é o cara aquele que tá na decadência. Não, ele deu uma viajada. Ele deu uma viajada legal. Ele tá O Zack Snyder deu sustentado uma numa viajada base legal. de fãs. Ele tá sustentado numa base de fãs. E, cara, ninguém avisa pra ele, amigão, não. Eu não sei se o Daniel acha. Eu acho que ele é refém da própria ideia, da sua concepção de cinema. Ele ficou refém. Boa visão. Boa. Eu acho que Porque foi o que aconteceu no Pode Ser. Ele tentou ver uma parada de uma proporção tão grande e ele mesmo não tinha condição de bancar aquilo e o estúdio também não. Então, na hora de puxar a corda, meu irmão, vai puxar dele. E olha que legal, nós fomos de 3 diretores aqui rápidos que são reféns da própria ideia, pra mim. Night Shyamalan é o refém de ter o plot twist perfeito toda hora, então ele precisa inventar um negócio, senão não é ele. Taika Waititi, ele é refém de ter uma comédia, e às vezes ele pega essa comédia e bota, subverte demais, fala assim, o Thor não é isso, por exemplo. E o Zack Snyder, ele é refém do estilo câmera lenta, papapá, não sei o que, cara, para! A câmera lenta e a sabe? visão apoteótica. Você vê o trailer Isso. de Rebel Moon, meu irmão, porra, quem é Star Wars perto de Rebel Moon, meu irmão? Mano. Se olhar o trailer, nossa, é a Mas aí- nova grande ficção da história. eu acho que o caso. Eu acho que o caso do Zack, ele acaba tendo um diferencial que é o seguinte: você pode criticar o Zack e tudo, mas o apoio que ele tem, da base que ele construiu para dar suporte para ele, é algo que raramente você vê no cinema. E tá aí o Snyder Cut para provar isso, que é geralmente quando você pensa em uma versão alternativa que deveria ser lançada, tá falando de décadas para receber algum tipo desse corte, teve toda uma mobilização, né? E eu acho que ele tem uma ideia de cinema, de captação, que tem muitas pessoas que se identificam 100%, que vira meme, por um lado, vira meme, mas vira um fator de adoração, de fato, das pessoas considerarem e bancarem a ideia do Snyder como esse diretor que às vezes é mal compreendido, que a indústria não entende perfeitamente, né? Então esse é um outro ponto de curiosidade, que tem, por um lado, todo filme do Snyder é exatamente a mesma fórmula, vai ter a crítica e do outro lado vai ter uma defesa apaixonada que pode acontecer o que acontecer, que vai ser a defesa de todo o método do Zack Snyder pelo tudo que ele já fez na carreira até agora. Mas confesso que eu sou Vide essa aquele defesa. fracasso lá no Oscar, né? Vide aquele fracasso lá no Oscar, vamos ser sinceros, quando o Oscar abriu ali, público, votem, e pô, o nego meteu um monte de bot pra sair a cena do Flash, né? Por causa do Snyder. Caramba, tinha cenas ali muito mais impactantes na história de cinema ali. Cara, eu Mas vou trazer... aquela história foi uma das maiores vergonhas do Oscar, Nossa. porque eles fizeram aquilo de forma muito mal feita. Eles pensaram que eles queriam trazer pro Oscar fanbases, sabe? Fanbase Camila Cabello, Johnny Depp, Snyder, e eles não souberam lidar com
lidar com isso. Foi uma decisão criativa horrível. Não. Mas se for pensar bem, Zack Snyder, ele pegou ali, cara, a Warner deu pra ele um guaraná com 3 pastéis, um de frango, um de calabresa e um de carne, pra ele fazer aquelas cenas adicionais do Snyder Cut. E ficou até melhor do que algumas cenas do próprio Flash, né? Então, assim, tem essa também, né? Tem essa também. Concordo. Mas, Thiago, só pra claro, fechar claro, do Snyder, agora que eu me lembrei, que ainda na época, vê que como o Snyder tem uma fanbase grande, na época daquela votação do Oscar, o que eu tive que falar, que ele não venceu o Oscar, era um negócio impressionante, porque criou-se uma narrativa que ele ganhou o Oscar ali, que aquela votação era um Oscar especial, e caramba, eu nunca vi algo parecido assim, porque você está envolvendo uma fanbase grande das pessoas que querem que você fale o que elas querem ouvir, e quando não é, não, você não entendeu bem, pô, por favor, né? Exato. Nossa, tem uma O que raiva é que o Dali Nogara entende de Oscar pra discutir com a fanbase, pô? Não. Nem discute. Não sabe nada sobre Oscar, Dali Nogara. Imagina. Quem vota lá no principal? E eu vejo como um, sei lá, um certo elefante branco no meio da sala. Esse cara que eu vou trazer, que eu acho que tá meio explícito, mas porque ele tem filmes muito bons, filmes que eu gosto muito, que é o Joel Schumacher, que ele fez ali Os Garotos Perdidos, Por um Fio, Um Dia de Fúria, e cometeu o Batman e Robin e Batman Eternamente, sendo que Batman Eternamente eu achei estranho, porque, por exemplo, no IMDb ele tem nota 5. Ele tem nota 5, mas eu acho que esse nota 5 é mais por causa do Jim Carrey. Porque o filme é muito ruim. O caso do Joel Schumacher, ele também pode ser incluído na questão do estúdio, dele ter sido esse fantoche de estúdio para mudar a visão do Tim Burton. Porque assim, o Batman, ele tem fãs, assim, uma fanbase enorme. E quando lançou os primeiros trailers de Batman Eternamente, como quando eu era criança, eu amava esse filme. Só que assim, depois quando você começa a entender o que são esses dois filmes, eles acabam sendo realmente muito péssimos. Então tem duas questões aí. Ele é o fantoche para criar um filme para vender boneco, por exemplo? Nossa, excelente, porque o Schumacher, ele depois, eu acho que assim, tem um ponto de corte na carreira dele que é Batman, de fato. Só que não é depois que ele vai fazer só filme ruim. Eu acho que a experiência que ele teve em Batman, até por tudo que tá saindo e pela pressão para lançar o Schumacher Cut, por exemplo, mostra assim que ele tinha uma ideia, que ele tinha que revisar o que o Burton fez. Primeiro, isso é fato, ele tinha que revisar, porque não dava para seguir com o método Burton. Chamaram outro diretor. Ele tinha uma ideia e essa ideia não foi totalmente absorvida pela Warner, e eu acho que a postura dele foi a seguinte: tá, vamos fazer o que eles querem. E isso ficou pior no outro filme, depois, inclusive. Mas eu acho que foi um diretor que ele poderia ter escolhido bancar a sua visão e ele não faz isso. Às vezes tem gente, estava ouvindo o podcast do Kevin Smith falando sobre o Schumacher, e aí ele estava dizendo que às vezes as pessoas julgam o Schumacher por Batman, né, e dizem, o Schumacher é o diretor de Batman. Não, você falou, tem vários outros filmes interessantíssimos da carreira, e parece que ele fica com essa marca de Batman do tipo, um diretor fracassado que não deu certo, que destruiu o Batman e tal. Quando eu acho que o que tem que ser questionado é que ele simplesmente aceitou e falou, deixa pra lá, eu vou seguir. Com certeza ele foi muito bem remunerado para isso. Ele, por um lado, ele abre mão da ideia que ele tem, mas eu acho que esse contrato que foi feito, até eu tava, na época que eu me lembro que eu publiquei uma crítica, eu tava pegando o conteúdo suplementar dos dois filmes dele, e, nossa, você começa a pegar o conteúdo suplementar, você começa a ver que como a Warner estava preocupada com a marca Batman, e era uma preocupação incrível, porque tem que vender boneco, tem que fazer parceria de novo com o McDonald's, tem que fechar venda de produtos para o mundo inteiro. Então é um filme, a Warner estava pensando em filmes plataforma, ou seja, transfere o sucesso do cinema para qualquer outra escala, para alimentação, para roupa, para brinquedo, e o Schumacher era uma peça no meio disso tudo. A Warner não queria um filme autoral de Batman, de um Burton, por exemplo, de você focar na ambientação, ela queria um filme para a roda continuar girando. O Schumacher poderia ter adotado uma outra abordagem, mas ele adotou a abordagem de, ok, é isso que vocês querem? Deixa para lá, vamos fazer isso então.
E a experiência pioraria depois. Teve a primeira experiência que não é boa e depois, né, negócio arrasa quarteirão, que eu acho que pega a imagem de Batman, eu sei assim que para muitos pode ser filmes de infância, e ter esse carinho da memória nostálgica da infância. Agora, quando você faz uma análise fria, nossa, tem coisas ali que são, eu acredito, são inexplicáveis, de decisões, que para mim é do diretor que joga tudo pro alto, sabe? Simbolicamente, é isso, então vamos fazer isso, é o brega, é o camp que vocês querem, tá aqui. Não reclamem, vocês pediram isso, tá aqui. Meu Deus, aquele E exagero engraçado que assim, foi holandês daquele importante pro filme. Batman no cinema, né? Porque se você pegar depois, ficou um bom tempo sem filme e veio o do Nolan. Precisa Que não revisar é- tudo, tipo, exatamente. Uma visão que ficou. Opa, Exato. Batman tem que ser sério. Tem que ser uma visão, não é do Tim Burton, mas é mais próxima ali de ambientação. Você tem um clima. Não é o boneco pelo boneco, né? Você tem uma história, você tem um porquê fazer o filme, você tem uma ambientação, você traz para um mundo. Se Gotham existisse no mundo real, era o que o Nolan fez na trilogia e do The Batman também. E bebe muito nessa fonte do Nolan. E o mais doido, é o que prova que ele não deveria ser rotulado por Batman e Robin, né? É que em seguida ele faz 8mm. Que é, cara, filmaço. Então você para pensar assim, tipo, ok, realmente esse camarada ele tem algum problema, ele realmente oscila. E eu entendo muito isso. Muitas das vezes, essa oscilação é ou eu estou muito preso à minha fórmula, ou eu sou superior a tudo, ou tá, enche o saco, fala aí o que você quer fazer. É o que a gente está chegando à conclusão aqui agora, porque todos os filmes que a gente olha e fala, peraí, o que aconteceu aqui? É muito isso, né? A gente pode falar, a gente falou isso de J.J. Abrams, falamos um pouco disso no Taika, falamos agora do Joel Schumacher. Então, cara, a gente chega à conclusão que quanto mais autoral um bom diretor consegue ser, melhores filmes ele vai produzir. Quanto mais ele consegue vender a ideia de, cara, pô, deixa eu fazer o meu aqui e vai dar certo, melhor, né? Quando há uma inferência de um estúdio ou de uma força terceira, do produtor, qualquer coisa assim, dentro do filme de um camarada que, geralmente, quando é muito bom, ele preza pela autoralidade, podemos dizer assim, aí você tem ali uma pseudobomba. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Normalmente não dá, né? O interessante, Dali, é que o Joel Schumacher, depois disso, ele criou bons filmes, mas os estúdios acabaram nem utilizando mais o nome dele como pro marketing. Tanto que depois de um tempo que eu fiquei sabendo, por exemplo, que o filme O Custo da Coragem com a Cate Blanchett é dele. Ou o próprio número 23. Número 20, isso que eu ia falar. Número 23, se a pessoa fala do Schumacher, ele fica surpresa, porque não tem a menção nenhuma para isso. Porque eu acho que o Schumacher ele ficou com essa marca de Batman, e ficou algo tipo. O Batman do Schumacher é aquilo ali, então aquilo que é um filme do Joel Schumacher. E ele ficou com a repercussão e o legado dele, desses dois filmes, em que você tem uma outra filmografia que ela simplesmente não é discutida. Porque o alcance de grandes proporções de Batman faz até o estúdio ter medo de colocar isso como um destaque do tipo, você está tentando me convencer para o diretor de Batman, daqueles Batmans lá da década de 90, dá uma chance. E eu acho que infelizmente ele ficou com essa marca, e por isso que eu boto um ponto de ruptura, né? Ele foi super bem remunerado, o maior salário da carreira de 2 Batmans, ganhou muita grana, não é para sentir pena, sim, mas ele pega esse legado de toda a bomba que foi, cai nas costas do nome dele, como se ele fosse o visionário daquela ideia, como se ele tivesse criado aquela ideia de ruptura, que é uma ideia da Warner na época, né? E depois, quando a Warner cancela um outro filme de Batman de 99 e eles botam Batman na geladeira para ver o que eles vão fazer, aí é um período de reflexão que eles deveriam ter tido antes, do tipo, olha, não adianta só fazer um filme para vender boneco, para vender produto, tem que pensar no que é a identidade de Batman. E vem o período do Nolan aí, que vocês mencionaram, que é totalmente diferente, que gera um referencial do que deve ser aproveitado como Batman no cinema, né? Pô, você compara Batman do Nolan, Batman do Schumacher, são extremos em Muito todos os extremos. sentidos.
muito extremos. Mas dá até pra colocar uma linha do tempo aí, uma certa cronologia aí, né? Pegar o Batman de Tim Burton num extremo, Joel Schumacher numa outra linha e o Nolan em outra completamente diferente. E por fora vem o Bat-Affleck, né? Então, vem por fora. Diegão, você trouxe algum? Então, o meu caso aqui, eu acho que entra muito no futebol que a gente diz, o treinador está muito velho e não está se reciclando no futebol brasileiro. O diretor que começou com filmes que não tinham tanto apelo, muita repercussão, aí apareceu bem um filme de terror, depois fez um dos maiores clássicos de crime e mistério, foi seguindo nessa linha, chegou a Missão Impossível 1 e depois parou no tempo, fazendo filmes de 5 em 5 anos, os últimos filmes não fizeram sucesso, que é Brian De Palma. Seria esse caso do treinador velho que não se reciclou, por isso que está com esse gap de filmes, parou no tempo? Sabe que, nossa, eu queria muito chegar e falar assim, tô com expectativa para um novo filme do Brian De Palma. Eu penso que tem muitas questões, às vezes, que a gente não sabe, que são especuladas, de saúde, de família, de problemas que pode acontecer com todo mundo, e que eu acho que é uma das explicações, sabe, de que tem coisas que não foram anunciadas por ele não conseguir bons acordos, para ele não conseguir visibilidade, porque é o Brian De Palma. Então, é aquele diretor que eu não vou falar que parou no tempo, mas que ele tinha uma base fechada de como seria um filme Brian De Palma, e ele usa por muito tempo dessa base nos anos 90, e ele simplesmente não é que cai em desuso. Parece que ninguém mais demonstra interesse, e não existe uma expectativa, como eu disse, diferente de outros casos que a gente citou aqui hoje. Não existe aquela expectativa, o novo do Brian De Palma. Existe para uma bolha, quem sabe, mas não de grande repercussão, de modo que vai ser um diferencial, né? E até eu falo sempre no canal, assim, que como é o cinema hoje em dia, que ele é agressivo. Você tem um diretor que fez vários filmes icônicos, que é o Francis Ford Coppola, que não conseguiu, por exemplo, vender um novo filme dele para qualquer distribuidora que seja, de modo que ele teve que vender a vinícola dele para bancar o próximo filme, que é Megalópolis. Então, eu penso que às vezes, pela falta de oferta, falta de apoio, como o dinheiro em si não é o problema, a pessoa ela prefere não trabalhar, ou prefere trabalhar pouco, ou prefere não escolher bem os projetos. É uma das coisas que me fazem pensar nesse gap tão longo para você receber um filme do Brian De Palma que existiu, sabe, que não é que falta a oferta perfeita, é que para trabalhar em determinadas circunstâncias, de ser um diretor, por exemplo, que ele poderia ter feito isso naquela ascensão ali de filmes de ação direto para DVD. O Van Damme trabalhou em vários em sequência, o Lundgren, vários outros ícones da ação, ou de outros gêneros, o Al Pacino, o De Niro. O Brian De Palma poderia ter sido esse diretor naquele período, começo dos anos 2000, um novo filme de ação do Brian De Palma direto para DVD e tal, e ele decide não fazer isso, sabe? E eu penso que é mais nessa questão, às vezes, da falta de um cenário propício para desenvolver um bom projeto. A mesma coisa que eu poderia falar do Friedkin também. O Friedkin, ele tem uma década de 70 fascinante, maravilhosa, tem bons filmes, depois tem erros, e o Friedkin, esses dias eu estava revisando, no dia que ele morreu, eu fui fazer a crítica de Sorcerer, Comboio do Medo, e aí eu peguei uma matéria dele depois falando sobre esse filme, que ele dizia que o fracasso daquele filme fez com que os estúdios perdessem a confiança nele e que ninguém mais queria investir tanta grana num filme do William Friedkin. Vai ser um filme do William Friedkin? Tá, mas vai ser um filme do William Friedkin supervisionado para não ter uma outra catástrofe dessas proporções. Filme que lançou na semana depois de Star Wars, então imagina como ele foi engolido nas bilheterias naquela época, né? É o pior timing que alguém pode lançar um filme na história do cinema na semana depois de Star Wars. Então foi completamente engolido, e aí o Friedkin diz que ele tinha várias decisões para a carreira, e ele menciona inclusive que ele poderia se vender ao estúdio e fazer vários filmes com apoio desde que seguisse a linha do estúdio, e ele decide não fazer isso, ele decide bancar as ideias. Se você pega a filmografia do Friedkin, depois desse auge espetacular dos anos 70, vai encontrar bons filmes
e vai encontrar muitos filmes que faltou apoio para fazer algo melhor de cenário, de ambientação, de grana, que um estúdio poderia bancar e que, por não se tornar esse diretor de estúdio que fala sim para todo mundo, ainda cria um empecilho. Acho que a situação do De Palma é parecida. Cara, eu adoro. É engraçado que assim, o De Palma tem 2 filmes que foram anunciados para ele dirigir. Tem 2 filmes aí, ainda não tem história, mas já tem o nome, que é Sweet Vengeance e Catch and Kill. Vamos ver, né, se ele ressurge aí, porque o último trabalho dele foi Domino em 2019. E antes, Paixão, de 2012. E a gente não pode Nossa, esquecer ele também ficou de nesse Guerra espaço, Sem... assim. E não podemos esquecer também de Guerra Sem Cortes e Dália Negra, que eu acho 2 Que filmes foi em muito bons. 2007. 2007 e 2006. Né? 2006, 2007. Exato. E Renan, qual que é o seu? Que é Intocáveis? Pelo amor de Deus. Eu- Intocáveis. Tem um diretor que eu admiro muito, que é o Robert Zemeckis, Zemeckis. que é o Max, isso, que é o do De Volta para o Futuro, do Forrest Gump, do Náufrago, né? E ele, não sei se foi, né, uma audácia dele, da parte dele, ele ousou fazer o Pinóquio, né, que é um clássico, e não deu. Eu colocar o Tom Hanks com o Gepeto, eu acho que não rolou, eu não curti. E também teve o Convenção de Bruxas também, que ele fez em 2020 e não agradou muita gente. Esses dois, acho que ele, não sei se foi um erro dele ele ter feito, né? Ele ousou, né? Diríamos. O Robert Eu Zemeckis acho que O Robert Zemeckis, ele é um... Será que ele entra no mesmo patamar do Brian De Palma? Na mesma questão também? Não, acho que não. Acho que ele fez uma decisão muito ruim agora. E o problema é que ele fez uma decisão que, pô, é a pior decisão que alguém pode tomar na carreira, foi esse último filme agora, ainda no timing de você ter 2 Pinóquios completamente diferentes na mesma temporada, e a decisão dele, esse Pinóquio da Disney, era para ser dirigido pelo Paul King, né? E aí o Paul King, tipo, diz que sai por problemas de conflitos e de questões pessoais, que a gente sabe, quando tem essa questão do conflito pessoal para um projeto que você está trabalhando há anos, é por diferença criativa. E aí meio que o Robert, ele é aquela pessoa que é chamada para apagar o incêndio, né? Tem que fazer um Pinóquio, chama o bombeiro, e o bombeiro nesse caso foi o Robert. Eu acho que, levando em conta tudo que ele fez na carreira, de tentar usar esse prestígio, tipo, olha, saiu o diretor que estava trabalhando há tanto tempo, mas está entrando aqui um conhecido que todo mundo sabe que é um diretor tem reputação, e aí fica essa impressão, ela é muito ruim, né? É aquela coisa amarga do tipo, como é que ele foi entrar nisso? Eu pensava do filme inteiro, porque para mim, Pinóquio, essa da Disney, tá incompleto. Aquele final ali é um final que tinha que entregar alguma coisa, fechar uma história, entrega aquilo ali e deu, não tem mais um centavo aqui para colocar. Para um filme que foi planejado numa onda de sucessos ali, né, de que todo o clássico da Disney vai ganhar um live action, vai ser bem recebido, e aí você tem um ponto de corte que é Dumbo, opa, não é bem assim. O pessoal pode ser mais seletivo, e aí chega para Pinóquio, entre várias transformações, para virar um direto para streaming ainda por cima, pô, é um baque tanto, né? É um baque tanto. Eu acho que o Robert Zemeckis, ele é um diretor que, diferente do Brian De Palma, o Brian De Palma, ele consegue alcançar o público leigo, na minha opinião. Ah, tem um filme do Brian De Palma. Putz, minha mãe sabe quem é. Eu acho que o Robert Zemeckis, ele é o cara que ele depende de que você diga o mesmo diretor dele. Sabe? e é um pô, tem filmes maravilhosos. Acho que De Volta para o Futuro putz, nem sei definir o que é De Volta para o Futuro. Mas ele precisa disso. Então eu não consigo ver ele como um cara que subiu para a cabeça, ou a fama. Não, acho que é muito isso aí mesmo que você falou. Cara, é o cara certo na hora errada. Vem cá você e resolve esse problema aqui, meu camarada. E colocam ele ali, entendeu? Eu vejo muito assim, cara. A experiência dele que ele teve, principalmente com as animações ali, Beowulf, o Expresso Polar, acho que a Disney, ela meio que apostou nisso, né? Ela quis apostar nisso, viu que ele tava livre no mercado e falou assim, Zemeckis, cola aí. Vamos ali, ó. É um experiente, né? Exatamente, é o experiente. Conhece a indústria.
Exato, Exato. principalmente para filmes. Principalmente para filmes infantos juvenis, lógico, não vou colocar Beowulf nisso, né? Beowulf é completamente diferente, é para o público adulto. Mas ainda assim é uma animação. Né? Então você. Fora que ele fez uma cilada para Roger Rabbit lá, que misturou atores reais com personagens personagens de desenho. Então a Torna um Disney. referencial. Cartunescos, né? Exato, É exato. sensacional. Esse já é uma pegada mais do 3D tradicional. Eu acho que é a escolha criativa mesmo, como levar o filme, né? Exato. E o. Pra mim- Não combinava ali as imagens com os personagens. Era aquele que não casa muito bem. Não fica. Sei lá, não ficou bonito na tela, ficou estranho. Se der essas animações, adaptações, acho que ficou o resultado final mais estranho, né? Além da história em si, né? Das Acho que mudanças. o Rei Leão também ficou um resultado bem estranho, na minha opinião, É. tá? Acho que Ah, o Rei Leão você ficava Cara, assim, não pô, acho. Aí a Não gente- acho. Eu acho que o Rei Leão, o problema de Rei Leão foi querer ser sério demais. Que a grande graça da animação, pô, são as expressões dos personagens. Aí foi botar um filme que não tem expressão. Porque o filme é exatamente o mesmo. Né? Ele é produzido certinho. pra mim... Mas sem emoção, não tem emoção do clássico. aí a gente. Pra Aí eu mim, acho pra algumas que. pessoas trouxe. Aí a gente Acho que vai pra mim, pra. pra algumas pessoas trouxe estranheza. Aí a gente vai. Isso já é uma boa discussão para outro episódio incrível, principalmente aqui na Disney. Eu tenho o Enfim. título, Por que Aladdin é melhor que Rei Leão? Esse é um bom título. Nossa. Meu Deus. O Dali não sabe, mas eu já falei várias vezes aqui que Aladdin é o filme da minha vida. Um dia eu conto essa história pra vocês. Enfim. A conclusão que eu tiro nisso é que, cara, apostem mais em Peter Jackson, pelo amor de Deus. Eu quero agradecer imensamente ao Dale Nogari. Eu não teci aqui meus elogios a ele, mas, cara, é um das minhas inspirações como um cara que começou a estudar crítica de cinema. E Dale te acompanha há bastante tempo. E, cara, só tenho a agradecer. Um vídeo inesquecível que às vezes eu coloco pra poder assistir, pra identificar que o filme é ruim, que é a crítica de Cats. Eu acho a sua crítica de Cats maravilhosa, um dos melhores vídeos que você já fez. O seu ódio ali por Cats, por aquele filme, é muito expressivo. Transcendeu, eu achei maravilhoso. Então, quero agradecer muito a sua presença. Eu já estendo aqui o convite para um outro programa, para um outro episódio nosso aí. Eu sei que sua agenda é muito, muito mesmo ocupada, mas a gente vai... Não vamos participar no futuro, com certeza. Sim, espero que você tenha gostado do nosso papo, a gente gostou bastante. E, como sempre, todo fim de episódio eu deixo aqui uma questão. Não para discussão nossa, mas pro pessoal, deixo aqui uma questão um pouco polêmica, Dali. Elden Ring. Não. Elden Ring. Ele é classificado como aquele tipo de jogo péssimo, sem história, vazio, como diretores que tem filmes muito ruins. Então deixo para vocês esse questionamento. Um grande abraço para quem tá nos ouvindo. Sigam nossas redes sociais que tá na descrição do episódio. E nos vemos na nossa próxima Patusca Nerd. E tchau!